Em Atos 2, hoje é o capítulo 2. O que nós vamos ver hoje no capítulo 2 é cumprimento de profecia do profeta Joel. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tu venha nos iluminar, nos dar sabedoria e discernimento para ministrarmos a tua palavra que eu te peço nessa noite. Eu te agradeço pelo poder do teu Espírito Santo. O profeta Joel profetizou há 400 anos antes de Cristo. Ele era um profeta da tribo de Judá, profeta Joel. O seu nome significa só o Senhor é Deus, ou Iavé é Deus. Esse homem foi usado na antiga aliança justamente para profetizar que chegaria um tempo em que a igreja do Senhor, os servos do Senhor, iam receber unção, poder para evangelizar o mundo e ganhar o mundo através da palavra do Senhor. E a profecia diz assim, essa sim é a verdadeira profecia, que faz uma conexão do Antigo Testamento com a Nova Aliança, o Novo Testamento. A profecia de Joel diz assim, só escute. Joel 2, 28 diz assim: então depois desses eventos, derramarei o meu ruá. Ruá é espírito no hebraico. Sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Então é isso que a gente vai ver hoje no capítulo 2. Que essa é uma verdadeira profecia. Não é aquela profecia que o homem fala para ti aqui no púlpito, não. Essa aqui é a verdadeira profecia. A verdadeira profecia que sai do Antigo Testamento, viaja o tempo e chega ali na Nova Aliança com Jesus e seus discípulos. Então hoje, meus amados irmãos, é muito importante esse estudo do capítulo 2, porque a gente vai ver esse poder de Deus. Veja como você é especial para Deus. O que a missionária ministrou sobre Davi, Deus quando manda Samuel ungir o rei Davi, ele derrama dentro do chifre há um azeite, ali próprio para a unção daquele obreiro ou daquela obreira na antiga aliança. Então quando Samuel, o profeta Samuel é chamado por Deus, para ungir Davi, que ele vai derramar o azeite na cabeça de Davi, a unção vai passar toda para Davi. A Bíblia diz que da desobediência do rei Saul, porque Saul começa a se corromper, Saul começa a crescer o olho, começa a se desviar da coisa do Senhor, porque ele é rei em Israel, tem muito poder nas mãos dele. E quando ele começa a fazer aquilo que Deus não se agrada, Deus retira o espírito dele. Por isso que Saul começou a procurar os médios, os macumbeiros, e não mais o profeta Samuel, que era a voz de Deus na terra. E a Bíblia diz que esse espírito sai do rei Saul. Quando o rei Saul recebe esse espírito, ele profetiza, ele dança, ele canta. É um dos maiores momentos na vida dele, porque ele está cheio da unção do Espírito de Deus. E quando ele começa a desobedecer a Deus, o Espírito Santo que está nele, que na antiga aliança Deus não dava para todo mundo, Deus só dava para os seus ungidos, para um grande propósito na antiga aliança. Mas ia chegar um tempo, o profeta Joel está dizendo, que esse espírito, esse poder que ele deu para os sacerdotes, que ele dava a um profeta, ou um rei, ou um juiz da antiga aliança, que ele ungia através de um profeta, ia chegar um dia que a Ruá, o Espírito, o Paracletos, o Consolador, Deus ia usar em várias pessoas esse Espírito, para que essas pessoas viessem testemunhar do poder de Deus.
Então Davi recebe essa unção, sai de Saul, Saul se desvia, se mata, a gente conhece a história, ele pega a espada, se afim que ele mesmo se mata, para não dar glória para o rei que vinha matar ele. E essa unção agora vai para o rei Davi. E quando Davi recebe essa unção, é uma unção poderosa que ele pede aqui no arrependimento dele. O profeta Joel está pregando sobre arrependimento e Davi aqui reconhece os seus erros, se arrepende e pede para Deus: Senhor, cria agora dentro de mim, além do que eu já tenho, um poder muito maior para que eu possa o quê? Para que eu possa me sustentar, para que eu possa não me desviar mais da tua presença e para que eu possa estar disposto a te obedecer. É isso que ele pede para Deus, uma unção agora poderosa. Ele se arrepende, uma nova chance com Deus, que Deus enche ele de um espírito tão grande para que ele possa obedecer ao Senhor. E agora na nova aliança, essa profecia sai da boca de Joel, que Deus não ia dar somente agora para Davi, para os reis, para algum propósito da antiga aliança, mas que ele ia derramar lá no futuro sobre os seus servos, sobre os jovens, sobre os mais velhos, sobre os idosos e a todos aqueles quanto o Senhor o chamar. Então veja a importância hoje de você ter o Espírito Santo de Deus, que é para todo mundo que quer. Que ele ia derramar esse poder do Espírito Santo. É por isso que ele começa assim o capítulo 2, do versículo 1 ao 2, presta atenção para cá, você também pode confirmar na sua espada, na sua casa, você que está na live. Chegando o dia de Pentecoste, para quem não sabe, Pentecoste é a festa, Suvaot no original hebraico, é a festa de Suvaot, é o Pentecoste. Pentecoste era depois da Páscoa. Pentecoste quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Então no calendário judaico, Jerusalém está lotada de peregrinos. E o Senhor promete aos seus discípulos, que a gente viu no capítulo 1, que depois da Páscoa entrar a festa de Pentecoste, e que eles tinham que se preparar para receber a Ruá, o Espírito Santo, o poder de Deus, o Paracleto, para evangelizar o mundo. Chegando então o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, 120 pessoas. Veja quanto Deus vai derramar agora. Na antiga aliança só era para Davi, para os sacerdotes, ou para os profetas, quem Deus chamava e derramava o Espírito sobre ele, a unção sobre ele, para ele comandar o povo. E aqui 120 pessoas agora vão ser alcançadas por esse poder. Então no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som. Não é um vento, é um som como um vento. Todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, a ruá, o pneuma, o Espírito Santo, o poder de Deus que ia descer sobre os 120 ali na casa. Um evento muito forte encheu toda aquela casa que estavam assentados ali, os discípulos e as 120 pessoas que Deus chamou, que estava começando a igreja para ganhar e evangelizar o mundo. Isso aqui é tremendo, querido. E viram que parecia línguas de fogo, que não separaram, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Vejam que cada poder, cada pessoa que estava ali no cenáculo reunido, eles estavam o quê? Unânimes em oração. Todos os dias eles desciam no cenáculo, que era a igreja onde se reuniu, onde Jesus tomava a ceia com eles. Eles estão todos reunidos, sempre em oração. Marcava ali um horário, chegava ali no cenáculo, todo mundo ali reunido, unânimes, em oração, para receber a ruá, o Espírito, o pneuma, o vento. Todos ficaram cheios de pneuma, o Espírito Santo.
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito, que é Deus, os capacitava para receber esse poder. Você já pensou o que é isso? Comece a imaginar aí. Como é seu nome, moreninha aqui? Como? Alessandro, o jogador do Flamengo ali, da ponta esquerda ou direita? A esquerda, é? O Alessandro, é? Alessandro, imagina só na tua cabeça. Quantas línguas você fala? Você fala português e inglês. Muito bem. Parabéns para você. Então imagina uma pessoa que só fala português. Quem é aqui que só fala português? Levante a mão. A maioria. Então você só fala português. E se você tivesse reunido nesse lugar, Deus ia te capacitar para você falar inglês, francês, chinês, japonês. É isso que vai acontecer aqui. São 120 pessoas que vão receber poder, e cada um com função diferente, porque cada corpo, Deus, com cada um, Deus tem um propósito. Para mim, Ele me chamou para quê? Para pregar, ministrar, ensinar e louvar. É o meu ministério. Aí tem uns que Ele chama só para ensinar, tem uns que Ele chama só para louvar, tem uns que Ele chama só para evangelizar. Ele dá dons conforme Ele quer a pessoa e conforme a busca da pessoa. Também está ali em propósito com Deus para receber a unção de Deus, o poder de Deus. Então essas pessoas vão começar a falar na língua de outras nações. Não é língua estranha não aqui, querido. Aqui não tem nada de carapapacho, seraclulacho, aqui não. Aqui é língua de outras nações, para te ver como é o poder de Deus. É como se eu falasse só português e Deus me enchesse de unção, de autoridade para mim falar qualquer língua e evangelizar o mundo. É isso que está acontecendo aqui. Então viram que pareciam línguas como de fogo, que se separaram. Olha, 120 pessoas ali reunidas no cenáculo. E aquele som como de um vento vem, o poder de Deus, coisa sobrenatural. Estou falando de coisa sobrenatural aqui, querido. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles ali naquele cenáculo. Cada um recebeu uma unção diferente, um poder de Deus. Por isso que eles ressuscitavam, por isso que eles curavam, por isso que quando eles começavam a ministrar, eram milhares de pessoas que se convertiam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Dá glória para Jesus, pelo amor de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Isso impactou Jerusalém. Porque eles estavam, imagine ali naquele lugar. E não era muito grande, eu acho que era do tamanho disso aqui ali, o cenáculo. Não era grande não, as casas ali há 2000 anos atrás da igreja primitiva. Às vezes só tinha um negócio, um tetozinho lá em cima, e as casas não eram tão grandes. E estava socado de gente. E lá só tinha fera, meu irmão, trazendo para a nossa linguagem. Lá estava quem? Maria, a mãe de Jesus e seus filhos. Quem era que estava lá, pastor? Apóstolo João. Quem era que estava lá, pastor? Apóstolo Pedro. Todos os 12. Pedro, Judas, Tiago, Bartolomeu. Matias já está aqui porque ele foi ungido, ele foi escolhido. Só estava a nata ali, querido, para receber o poder de Deus para ganhar todo mundo. Olha o que vai acontecer. Então, onde eles estavam, começou esse poder, esse fogo diante deles. Começou essa unção. E cada um, olha, em cada cabeça deles repousava um poder do Espírito Santo. Cada um recebia a medida que Deus queria encher eles. Então aqui está se cumprindo a profecia de Joel, que Deus ia encher a sua igreja. Eu me repito tudinho, que Deus ia encher a sua igreja. Por isso que a igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que receber a palavra, querido. Eles começaram a receber e era uma alegria. Meu amado irmão, pensa numa unção de Deus. Você já foi num culto de muita unção? Que você sentiu muita graça e poder de Deus? Aqui é 1000 vezes mais.
Eles começaram a receber esse poder e se alegrar na presença de Deus. Para quê, pastor? Vamos descobrir. Atônitos e maravilhados os que estavam lá fora. O manto foi tão forte aqui, pastor James, que impactou a galera que estava lá fora. Tu sabe que fofoca corre rápido, né? Mas só que quem não entende as coisas de Deus começa a criticar. Esses caras são loucos. Essas pessoas estão bêbadas. Porque as pessoas não entendem a manifestação do poder de Deus. São cegos. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, as pessoas lá de fora: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Olha o preconceito com os galileus. Jesus era galileu. Porque lá da Galiléia, meu irmão, só era bomba. Por isso que Natanael falou, Filipe chegou com Natanael: olha, nós achamos o Messias, aquele que Moisés está falando, que pregou lá no antigo Elias, nós achamos ele, vamos matar. De onde ele é? Lá, o Jesus de Nazaré. Vem alguma coisa de lá, da parte lá da Galiléia, de Nazaré? Vem alguma coisa que presta de lá? Porque para lá ninguém queria morar, meu irmão. Ninguém queria estar lá na Galiléia naquele tempo. Era um preconceito muito grande. As pessoas eram desprezadas. Agora esses homens que eram pescadores, que eram humildes, receberam poder. Receberam uma unção tremenda para evangelizar todo mundo que estava em Jerusalém, que vinha de toda parte do mundo, as pessoas para cultuar Deus ali em Jerusalém. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna esses homens que não são cultos, esses homens que não são inteligentes, que não são intelectuais, como é que eles estão falando agora em nosso idioma? A gente está entendendo. Eu te pergunto, será que Deus tem poder, meu irmão? Será que Deus tem poder, meu irmão? Será que Deus tem poder, minha irmã? Você que está na live. Olha o que vai acontecer, continuando o texto. Olha quem estava lá. As nações que vieram cultuar o Deus de Israel. Lá estava partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, lá do Iraque, de onde tiraram Abraão, da Judéia e Capadócia, Ponto e província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma. Aqui que muitas pessoas se converteram na pregação de Pedro e fundaram a igreja em Roma. Foi aqui que a gente estudou nas cartas romanas, que Paulo envia as cartas aos romanos. Foi nessa pregação de Pedro. Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Esses aí estão loucos. Não é assim que chamam hoje a gente? As pessoas que não entendem, não discernem as coisas de Deus, eles chamam até hoje os crentes de loucos, de fanáticos, de extremistas. Eu prefiro ficar com Jesus, querido. Pode me chamar do que você quiser. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se, cheio da unção de Deus. Pedro aqui agora está convertido, viu? Ele recebe um poder tão forte, Pedro agora, tão forte, tão poderoso, que ele fica craque em tudo, querido. É na ministração, é na dicção, é no comportamento, é no caráter. Deus fez uma limpeza nele, agora ele vai ministrar e vai pregar. E quando ele pede a palavra para aquela grande multidão que estava criticando o que Deus estava fazendo, ele vai usar agora a autoridade que Deus colocou na vida dele. Então Pedro levantou-se com os 11, em voz alta. Não tinha microfone naquela época, viu, querida? Nem caixa de som. Era no gogó e no ar livre, meu irmão. Hoje o cara tem tudo e ainda reclama da vida, né?
Olha aqui. Em alta voz, dirigiu-se a multidão. Estava socado de gente a cidade, olha. Igual aqui quando tem a festa da Nazica. Não vem gente de toda parte do planeta para ver a Nazica? Era assim que estava em Jerusalém. E Pedro agora cheio do Espírito, homens da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém. Olha só. Deixe-me explicar-lhe isto e ouça-me com atenção, multidão. Pedro pediu a palavra a um monte de gente, querido. Você já pensou o que é isso? Não tinha púlpito, não tinha luz, não tinha nada, isso era no gogó. E não o som do Espírito de Deus. Presta atenção para você entender o mistério. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Aquele está defendendo a causa. Aquele está sendo um apologeta de Deus. Aquele está sendo um defensor do Evangelho, que é que nós temos que ser. Ninguém pode vir com um carrão de cena para cima de ti, não. Você tem que defender o que você acredita. Você tem que defender a sua fé. Você tem que se impor. Olha, é isso que ele está fazendo. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, não, querido. Ainda são 9 da manhã e vocês estão dizendo que os caras estão todos embriagados, estão todos cheios do vinho. E nem poderia se beber vinho nesse horário em Jerusalém. Porque ali era um momento de consagração, de festa. Entrando no Pentecoste. 50 dias de festa. Imagine só uma cena, olha, socado de gente. Ainda são 9 da manhã, pelo contrário. Isto é que foi predito pelo profeta Joel, lá na antiga aliança. Que Deus falou pela boca do profeta Joel. Nos últimos dias, começou os últimos dias, quando Jesus começou seu ministério nessa terra, então quando ele nasceu. Os últimos dias já fazem 2000 anos, 2 dias aos olhos de Deus. 1000 anos é como um dia para Deus. E de Jesus para cá, 2000 anos nós estamos na história. E de lá para cá, já é os últimos dias. E a profecia vem se cumprida. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Olha só a promessa, na antiga só era para quem? Só para o rei, para o sacerdote. E agora, meu irmão, é para todo mundo arruar. É para todo mundo o Espírito Santo, aqueles que creem em Deus e querem Jesus na sua vida. Você quer que está na live Jesus na sua vida? Então creia nele nessa noite e receba o Espírito Santo de Deus. Olha só, querido, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Hoje se cumpre essa profecia. Você que é um jovem, obrigado, você que é um jovem que ora, você que é um jovem dedicado ao Senhor, o Senhor vai começar a te mostrar coisas. Tu vai começar a ter sonho sobrenatural. Às vezes o Senhor me dá um sonho sobrenatural, viagem na maionese, eu não sei nem o que é aquilo. Mas isso só acontece quando tu jejua, quando tu ora, quando tu lê a Bíblia, quando tu obedece a Deus. Deus não dá unção para desobediente, querido. Viu que Davi pediu unção para quê? Para não errar mais, para obedecer a Deus. E que para Deus enchesse-lhe de unção, um espírito forte e inabalável, para que ele viesse fazer o quê? Para que ele viesse pregar a palavra para que as pessoas viessem ser salvas. Foi esse o compromisso dele com Deus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, a profecia se cumprindo em Joel, sobre todos os povos, seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então todo mundo ali recebeu a unção do Espírito, os 120. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia do Senhor. Sabe o que é isso aqui?
arma nuclear, quando as nações começarem a jogar bombas nucleares uma na outra, você não vai enxergar o sol por causa da radiação. Quem não tiver com Jesus está fora. Quem estiver com Jesus, Jesus guarda e livra de todo o mal que virá sobre essa terra. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia do Senhor. Então a profecia está apontando para um futuro que está vindo aí, que as coisas não vão melhorar. A cada dia mais o mundo vai piorar. A cada dia mais as nações vão querer se matar, se degladiar. Mas tudo isso é o cumprimento da profecia. Então vamos terminar. E todo aquele naquele grande dia que invocar o nome do Senhor será salvo. Fica de pé até aqui hoje. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar e vamos aos nossos lares. Fecha teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um culto de ensino. Queremos te agradecer por essa primeira parte do capítulo 2 de Atos, de 1 a 21. Que tu venha nessa noite, Senhor, receber essa palavra. Que essa palavra venha chegar em corações na live, as pessoas que estão aqui nessa noite. Que elas possam, Senhor, te buscar cada dia mais. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus está carente de verdadeiros adoradores, hein? Deus está carente de verdadeiros adoradores, querido. O mundo está tão conturbado, as coisas estão tão difíceis aí no mundo, que o crente não tem tempo mais nem para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o dia tem 24 horas. Você tem sim 1 ou 2 horas para reservar para você ter comunhão com Deus. Nós vivemos o tempo da desculpa. O crente hoje tem desculpa para tudo. Coloca a culpa no diabo, coloca a culpa no fulano, no ciclano. Mas deixa eu te dizer, a culpa não é do diabo. A culpa é sua que não busca Deus. A culpa é sua que não tem comunhão com Deus. Deus só trabalha com quem obedece. Se você não obedece, você está fora com Deus. Mas nessa noite a Bíblia deixou bem claro que aqueles que invocarem o nome do Senhor, aqueles que pediram para o Senhor um coração novo, uma fé inabalável, Deus enche de unção de poder. Mas tem que se entregar, tem que crer, tem que confiar em Deus. Você quer um espírito inabalável, você quer uma fé forte, então se entrega para Deus. Diga para o Senhor: Senhor, cria em mim. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Peça um dom do Espírito Santo para Deus, domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, você enfrenta qualquer situação na sua vida. E o domínio próprio, não vou te enganar, só vem se tu jejuar, só vem se tu orar, só vem se tu se colocar na posição, senão não vem não. Por isso, Deus, nessa noite eu te apresento a tua eleita que está aqui, a tua igreja, as pessoas que ainda vão receber essa palavra, que elas possam ser cheias do teu Espírito Santo, e se elas crerem nessa noite, elas possam ser alcançadas, elas possam ser salvas nessa noite, elas possam receber a unção do teu Espírito, que hoje tu está derramando, Senhor, todos os povos, toda a carne, todo servo, toda serva, todos os jovens que estão aqui. Derrama o teu Espírito Santo sobre esse lugar. O hino da harpa falou nessa noite. Derrama, Senhor, a tua ruá sobre a nossa vida. Derrama, Senhor, o Paracleto sobre a nossa casa, nossa família. Visita nessa noite os lares destruídos pelo inimigo. Visita nessa noite aqueles que não têm a força para caminhar porque não oram mais, não jejuam mais, não lê mais a tua palavra. E o crente está assistindo Netflix, o crente está assistindo novela e não vem para o culto de ensino aprender a palavra do Senhor. Senhor, visita nessa noite
os remanescentes, os fiéis dessa terra. Visita, Senhor, aqueles que oram, aqueles que intercedem pelos necessitados, pelas nações que estão em guerra. Nessa noite nós te apresentamos as nações. As pessoas estão morrendo na Ucrânia, nessa guerra sangrenta. Os ucranianos, meu Pai. Os ucranianos estão morrendo todos os dias. Os russos estão morrendo todos os dias nessa guerra, Senhor, sangrenta. Visita a Nigéria, visita o Sudão, visita o Afeganistão, visita a Síria. Aonde estiver um foco de guerra, onde tiver um cristão nesse momento, guarda ele, protege ele. Protege os teus servos, verdadeiros cristãos, aqueles que estão aí no mundo, evangelizando o mundo, aqueles que estão ganhando alma para ti, aqueles que estão fazendo um trabalho especial para ti ali nas portas abertas. Nos quatro cantos dessa terra, Senhor, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre esse lugar. Sobre esse lugar, Senhor, levanta ainda mais forte esse ministério. Levanta ainda mais forte aqueles que estão aqui. Derrama uma unção do glória, Senhor, no domingo, no culto de mulheres nesse lugar. Enche de unção, enche de poder. Sara, cura, Senhor, nesse lugar. Nós profetizamos primeiramente salvação. Nós profetizamos primeiramente mudança de caráter. Nós profetizamos primeiramente, Senhor, nessa noite, milagres, curas são consequência de uma vida de obediência a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus amados irmãos. Abençoa o nosso país. Abençoa a nossa nação, Senhor. Feliz é a nação que tem um Senhor como seu Deus. Abençoa o Brasil. Abençoa as nações que não te conhecem. Visita nessas noites os pastores sérios desse país. Todos os obreiros, todas as obreiras que amam ministrar a Tua palavra, que amam fazer a Tua vontade nessa terra. Abençoa o nosso culto de jovem, dia 1º de novembro, nesse lugar. Abençoa, visita nessas noites, Senhor, nossa noite os nossos jovens. Visita nessa noite os nossos jovens que estão aqui. Visita nessa noite, Senhor, todas as famílias que estão aqui conosco no ministério. As famílias que nos acompanham na live. As pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Vai visitando com Teu poder nessa noite. Vai visitando nessa noite, Deus soberano de Israel. Nós não somos daqui, Senhor. Nós não somos daqui, Senhor. Nós só estamos aqui, Senhor, de passagem. Existe uma pátria, Senhor, no céu. Existe, Senhor, um lugar especial. Existe um lugar especial nos aguardando. Abençoa a nossa vida, Senhor Jesus. Nós te apresentamos nessa noite as nossas necessidades. Nós te apresentamos nessa noite as nossas petições. Nós te apresentamos nessa noite todos os nossos colaboradores.